Fala galera, tudo bem? Olha só, hein? Hoje a gente tem uma grande novidade e essa novidade vem do nosso patrocinador principal que vocês conhecem, o patrocinador master, o iFood. Você que é aqui da cidade de Alfenas, de toda a região, sabe como o iFood é bom nas horas que a gente tá com aquela preguicinha, né? Vamos pedir rango. E eu tô aqui hoje num quadro diferente. Você tá assim, ué, mas cadê o Alisson? Cadê o Guto? Fica tranquilo porque a gente vai fazer um quadro aqui dentro do nosso programa. E uma hora vai ser eu, outra hora vai ser o Rômulo, outra hora vai ser o Alisson. E tem uma pessoa especial aqui também com a gente, que é a Juju. E aí, Juju? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, Guto. Opa, bem-vinda! Ainda mais, né, em nome do iFood, gente, que é o app número 1 do Brasil e principalmente de Alfenas, é queridinho. Isso aí, com certeza. Para quem não conhece, a Juju é influencer aqui na nossa cidade e para todo o Brasil a gente vai estar falando. E a gente vai ter um quadro, qual que é o esquema que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar sobre restaurante e sobre como o iFood ajuda a sua vida e a vida de pessoas que têm também comércio no ramo de alimentos. E para isso, a gente tem um convidado especial que é o proprietário do Point do Café. E aí, meu amigo? Fala, Danilo. E aí, galera, Beleza? Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí nessa tarde. É isso aí. Danilão, a gente queria saber um pouquinho de como foi essa ideia que surgiu, né? O Point do Café. Você é daqui, já é da cidade de Alfenas. De onde que surgiu essa ideia de ter esse ponto comercial aqui de tanto sucesso na cidade? Joia, vamos lá então. A gente que é do mundo do café, do meio do café, a gente costuma dizer que o café é que escolhe a gente, né? Não a gente que escolhe o café. Bem dito. Eu sou farmacêutico, né? Formado de profissão, trabalhei um pouquinho em indústria farmacêutica e acabou que voltei para Alfenas um período e o café caiu na nossa vida. A gente passou a conhecer o café. Comecei mexendo simplesmente com café e descobri o café especial. E aí é quando o bichinho do café pica Mordeu. Aí esquece, meu amigo, é um mundo sem volta. E a gente apaixonou por café e foi aprofundando cada vez mais. Daí veio a ideia de montar a cafeteria mesmo. Isso, esse ano está completando 10 anos já, Point do Café. Caramba, mas Então, você não tinha nada na área de alimento, como comércio, você é de farmacêutico. Minha mãe sempre teve, né? Ah. Minha mãe sempre teve um comércio de alimentação, mexeu com restaurante. E quando eu voltei para Alfenas, eu vim trabalhar junto com ela. E ela tinha uma casa de bolos e massas. E lá a gente precisava de um cafezinho para servir. Aí veio uma história, uma curiosidade, né? Um fato muito interessante. Eu trabalhava com um café X e esse vendedor desse café, ele me deixou sem café. Pela terceira vez eu me estressei. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito, né? E eu agradeço esse vendedor até hoje, né? Porque ele mudou minha vida, cara. Claro. Por uma falha dele, A partir de uma coisa que eu não estava entendendo, achando que era ruim, deu um rumo diferente para minha vida, né? E eu tô 10 anos nisso aí. Com essa falha, eu acabei precisando procurar um café. E eu queria um café diferente, um café bom, um produto de qualidade. E aí eu acabei conhecendo o Café Mantissa. E em uma reunião com o Mantissa, recebi o convite para conhecer a fazenda. E lá eu conheci o que é café especial, de verdade. Eu vi todo o processo acontecendo e fiquei encantado. Encantou, apaixonou o negócio. Apaixonei. Aí não teve volta. A partir disso aí que teve a ideia da cafeteria, que a gente iniciou esse projeto. Então eu só precisava de um café para trabalhar e descobri o que era o café especial. Há 10 anos. Me interessei. Isso tem um pouquinho mais de 10 anos. Que o Point está completando 10 anos, né? Então isso foi antes pouquinho. E aí deu esse rumo novo para nossa vida e a gente está aí até hoje nisso, né? Além da cafeteria, eu sou instrutor de cursos de barista, sou instrutor do Senar Minas, ministrei alguns cursos e estamos aí há 10 anos no mercado. Eu já ia te perguntar isso. O que atraiu, né, você se tornar um barista? A paixão pelo café. Aliás, explica o que é um barista, né? Explica, o que é um barista. O que é barista? Antigamente, ou as pessoas que não conhecem, acham que o barista tá ligado somente a ficar ali manipulando uma máquina de café expresso. Não é o cara que frequenta bar, não, né? Não. Aí é o bartender. É o bartender. Tá vendo, gente? Essa é a diferença. Muitos baristas foram um dia bartender. E pela proximidade de criação de drinks, acabam conhecendo, se encantam, apaixonam e vêm pro café também, né? Então, tem uma ligação, sim, do bartender e do barista. Mas barista é o profissional que é qualificado no preparo de cafés. Certo? Certo. Dos diferentes métodos de preparo de café.
Só que é uma profissão que foi, assim, encorpando. O barista hoje, ele também precisa gostar de pessoas. Porque ele precisa ensinar os companheiros de equipe, os companheiros de trabalho, e ele precisa conversar, atender os clientes. Então, a gente tem que saber separar isso. Você vai até a cafeteria e pergunta para mim, qual que é o melhor café, Danilo? Se eu te falar a minha preferência, pode ser que você goste ou não. Não necessariamente é a minha. Não necessariamente. Sim. Então eu vou lá e vou falar, ô Guto, mas que tipo de café que você gosta? Você gosta de um café mais suave, mais encorpado, mais doce, mais frutado? A partir do que você me responde, eu vou te indicar um método. Não necessariamente vai ser o meu preferido. O seu preferido. Entendeu? Então, é uma profissão assim que ganhou um campo muito grande, tem segmentada aí, tem várias especialidades dentro do barismo, tá? Entendi. Comumente o pessoal acha que é só ali na cafeteria, mas não, tem muito barista aí que atua ajudando compra e venda de café, ajuda a fazer a ponte de venda da fazenda, do café do produtor para determinado cliente específico. Então ele vai conhecer aquele café, saber preparar café da melhor forma, o que vai trazer de sabor diferente em cada método de preparo para saber indicar esse café. Que da hora. Não fica só na questão de poder servir o café ali na cafeteria. Envolve um mercado muito maior. Assim, o barista ele tem que ter um conhecimento prévio de torra, que é uma ciência à parte. O barista pode ser um torrador, um mestre de torra? Pode. E não necessariamente ficar dedicado a preparar o café. Não necessariamente, mas tem que entender o processo, faz parte. Pós-colheita, que é depois que tirou o fruto do café lá da árvore, na fazenda. Processo de pós-colheita, isso interfere muito na bebida final. Então, o barista ele não precisa ser exímio entendedor de pós-colheita, mas ele tem que saber dos processos que existem e qual a diferença deles. Então, o barista é interessante que ele faça visita nas fazendas, que ele entenda o processo, esteja no campo, né? Sim. E então nós lá do Point, a gente sempre está fazendo visita nas fazendas, nos cafés que a gente trabalha. A gente pede para ir visitar, para conhecer lá no campo, na origem, a lavoura, ver todo o processo, ver o que está sendo feito realmente. Porque garante o resultado depois também, garante resultado. E tem muito marketing na jogada, né? Às vezes tem um marketing todo e você vai lá conhecer... A marca é forte, mas o café nem tanto. Né? Então a gente gosta de ir à origem, conhecer realmente o nosso café, quem está produzindo nosso café, como que ele é feito, né? Então a gente gosta de ir até a origem e verificar isso tudo. Então o barista ele é uma área muito ampla hoje de atuação e é um mercado crescente. Porque cafeteria é o ramo de atividade que mais cresce no Brasil hoje. Aí, tá vendo, galera? Você que quer ter uma cafeteria aí, ó, fica a dica do dono das melhores aqui de Alfenas, com certeza. É isso aí. Aliás, e não se limita ao café, né? Porque eu sou consumidor, eu vou muito lá no seu espaço. E particularmente, até você poderia falar um pouquinho mais do Ponte do Café, além do café, o que mais você serve ali, o que complementa para ter esse sucesso todo. Eu gosto daquele pão com requeijão que vai na chapa lá, gente, vocês não têm noção, vou falar para essa câmera aqui, vocês não têm noção, aquele pão vem, faz uma casquinha no requeijão, não sei se é o prato que você mais vende, mas cara, é sensacional aquilo. Ah, com certeza, ele é um dos mais pedidos, É um dos mais pedidos. Ele encanta. A gente tem uma versão no pão de queijo também, com requeijão, nossa, que é o pão de bom. queijo crocante. Muito bom. E tem a versão que a gente lançou aí recentemente, que a gente chamou de pão de queijo alma gêmea. Essa eu não comi ainda não. Não comeu ainda? Não, conta aí. O que acontece? Metade é o pão de queijo na chapa crocante com requeijão e a outra metade o pão de queijo com Nutella. A gente vai sair daqui, já vai direto pra lá. Não, você não vai direto pra lá não. O que vai fazer, ó? Você que tá ouvindo agora... Bateu aquela fome, aquela vontade de comer, então o que tem que fazer? Pode pedir pelo iFood. Você vai ter a mesma experiência do que está no local, tá? A gente já explicou isso algumas vezes nos meus stories, que a gente consegue pedir, eu peço muito Ponte do Café. A gente peço em casa, é a mesma experiência do que está, né, lá dentro do estabelecimento Danilo. Bateu a fome, baixa o aplicativo, instala, pede, acho tem que a gente iFood, já pode né? até pedir, Com né? certeza. Com certeza. Vamos fazer um pedidinho lá. Mas e aí, então, tipo, aí surgiu disso, veio um pouco de família, como você falou, da sua mãe, essa vontade, você falou desse prato. E assim, o que você como empreendedor, né, e também como dono de restaurante, coloca que... Poxa, eu vou fazer por mim, então, uma pergunta pessoal. Cara, eu não gosto de café muito amargo, mas o meu cunhado, por exemplo, ele manja de café também. Ele falou, cara, se o café for bom, você não precisa nem pôr açúcar. Aí vira aquela briga. Não, eu não tomo café porque é amargo. O
deixa esse café tão amargo? Por que ou, enfim, explica pra Como gente. Precisa de açúcar? Joia, vamos lá. Então, no cafés especiais, a gente que trabalha com café especial gosta de uma torra média. Uma torra média. A gente nunca vai optar por uma torra escura. Tá. Uma torra escura é o que vai trazer o amargor para a bebida. E o que acontece? Culturalmente, nossos avós, naquela época, tomavam café com uma torra muito escura. No Brasil, não se falava em qualidade de café, se falava em quantidade de café. Okay. E o café era mais ou menos tabelado. Então, se eu produzia um café bom e a Juju produzia um café melhor ainda, ela vendia pelo mesmo preço que eu. Não tinha aquela diferença. Um custo de produção muito maior. Certo. Então ela se perguntava, para que eu vou mexer com qualidade? Para que eu vou tratar meu café de maneira diferenciada? Que é quantidade. E eu não consigo pagar o custo disso, né? Sim. Então vem essa cultura aí. Então antigamente a gente tomava um café com uma torra mais forte e com açúcar, para mascarar um pouquinho desse amargor. Tá. Mas isso tudo mudou. Desde 2000, 2005, começou a se falar de café especial. E isso é um trabalho de formiguinha. E aí também, para a gente experimentar um café sem açúcar, você tem que chegar de maneira assim, gentil com a pessoa. Porque como que você muda da noite pro dia uma forma de consumir um produto? E um paladar, porque o cara tá acostumado ao café docinho, né? Tá acostumado. Então a gente não aprendeu a entender o café. Sim. Ver a diferença de um café para o outro, qual as notas sensoriais de um café e identificar isso. Então isso foi uma coisa nova. Então lá há 10 anos, quando a gente começou o Point, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Por quê? O cliente chegava lá e falava pra gente, mas isso é um chafé. Hoje acontece isso muito pouco. E a gente explicava, olha, que a gente trabalha com café especial, é um grão selecionado, é uma torra mais clara. Só que a gente tinha muita dificuldade no começo. Então achava foi que muito era difícil. Aguado. Isso, achava que era um chafé, que não era café, porque queria esse amargor e aquele tanto de açúcar, e aquela cor preta, assim, né? Até tem uma história engraçada de um cliente nosso super querido, que estava tomando um café um dia e o cara do lado tava pondo açúcar. Abriu um sachê, 2, 3, 4. Aí no quinto, ele olhou pro cara e falou, nossa, mas você não quer pôr mais um pouquinho de açúcar? Aí o rapaz falou pra ele assim, não, eu gosto mais amargosinho assim mesmo. Então a gente brinca sempre com isso, né? Mas então, aí o amargor do café tende-se muito à torra mais escura. Então, uma sugestão para quem quer conhecer, experimentar um café especial aí é tomar sem açúcar. Toma um golinho, você calibrar o seu paladar, toma mais um. Quando você colocar o açúcar, tenta perceber a diferença que você encontrou. Que você vai entender o que é café e o que é café com açúcar. Com açúcar. E você fazendo isso todo dia, gradativamente você vai diminuindo a quantidade de açúcar. Você passa por meio sachê e vai diminuindo até tirar. Então, assim, essa é a dica que eu dou. E nunca forçar. Se você já toma café sem açúcar porque com um amigo toma, nunca força. Porque senão... com força não vai rolar. Né? Não vai dar certo. Então, tem que ser suave, tem que ser natural. A pessoa tem que estar aberta àquela experiência. Aberta a querer tomar o café sem açúcar. Senão, nunca vai dar certo. Tudo que é com força não vai ser legal. Então, a sugestão é ir gradativo, diminuindo o açúcar aos poucos e tentando perceber a diferença. Quando você toma o café sem açúcar e com açúcar. Você vai entender o que é café, o que é açúcar e o que é café ali dentro. Sim. E aí você vai começar a aproveitar mais os cafés. Que é o sabor os dele, cafés né? São muito diferentes. Tem muito café diferente. É muito legal. E a região nossa do sul de Minas, ela traz isso. A gente consegue ter cafés com perfis sensoriais muito diferentes aqui no sul de Minas. E te falo mais, hein? Sul de Minas, os melhores cafés do mundo. É isso que eu te perguntar. Esse café que a gente conta no supermercado, vamos lá, não podemos falar de marcas, mas das marcas convencionais e os cafés, digamos, premium, que também existe em supermercados, embalagens diferenciadas, fala da Fazenda X e tal. Ele tem muita diferença para esse café que você serve, porque assim, normalmente os cafés que eu como nesse lugar, eles são todos muito escuros. E eu já tomei um café lá seu, que ele era clarinho. E eu também tive um pouco dessa, não sei se é um preconceito, mas essa sensação, cara, mas esse café parece que não é café. E aí eu experimentei o café, não precisou nem adoçar. Sim. E eu gosto de café doce. Então, tipo, a pessoa que me atendeu, ela acertou na mosca. Mas existe muita diferença desse café que a galera tá acostumada a comprar pro que você serve lá, e qual é essa diferença? Sim, tem diferença, né? O mesmo café, se eu pôr 3 pontos de torra diferente nele, vai dar 3 sabores diferentes.
Então começa daí, a torra influencia diretamente, Sim. tá? Agora você pensa na produção de uma fazenda. É possível uma fazenda conseguir 100% de café especial? Não, é impossível. É impossível. Tá? E o café que não é especial, ele não pode ser vendido? Pode. Ele tá no mercado. Ok. E há gosto pra tudo, gente. Sim. Tem consumidor que vai gostar mais daquele café com a torrinha mais escura, isso é errado? E não vai curtir o seu de nenhum, por exemplo. Não é erro. É perfil. É perfil. É igual vinho, cerveja artesanal. Isso. Tem gente que gosta muito, tem gente que Odeia. não quer tomar. É. Que se tiver só aquela, não toma. O café é a mesma coisa. Então, numa fazenda, numa lavoura, a gente tem cafés, vamos falar, comerciais, um café de combate, às vezes não tão boa qualidade, mas que ele tem mercado, há quem goste de comprar, há quem goste de tomar, isso não só falando Brasil, nível mundo também, que às vezes exporta esse café ruim, Sim. vamos assim dizer, tem gente que gosta dele. Então a gente não consegue ter 100% de café especial, muda sim e muda muito, e não é errado a gente não tomar café especial, o que é interessante, você tomar café. Então, a dica que eu dou, quem quer entender um pouquinho aí de torra, é tentar comprar um grão com a torra um pouquinho mais clara, mais amarronzado, Tá. ao invés de estar muito, muito escuro. E outra dica legal é comprar o café em grão e moer o café na hora. Porque aí também você consegue, comprando café em grão, moeu na hora, você consegue preservar melhor as características daquele café. Porque quando você vai partir aquela molécula grande em pequenas, você vai começar a sofrer a ação do oxigênio, de luz, e você vai perder um pouquinho das propriedades. Então, legal é sempre café em grão, se possível fazer a moagem na hora, que é o que a gente faz na cafeteria. Legal. Se não compra muito café. Compra um pacotinho pequeno e toma. Precisou, compra outro. Você está sempre tomando um café fresquinho. Outra dica legal também é olhar a data de produção desse café. Um café torrado há 30 dias, 60, ele tende a ter um potencial melhor do que um café torrado há 6 meses. Então, tempo de torra. Quanto mais recente, isso. Quando melhor. A gente entra no mundo do cafés especiais, a gente vai achando vários pontinhos que a gente pode estar com atenção, que vai diferenciar de um café comercial. Tá? Igual esse que se dá à prateleira do mercado. Não é que seja ruim, mas o pessoal não vai ligar para torra fresca. Não, Já o perfil de cliente que vai na cafeteria, ele pega e olha lá a data de produção do café. Caramba, até isso. Se tá 4 meses, ele não leva, vai ficar na prateleira. Ou você vende rápido, ou você não vai vender. Aquele que você vende na prateleira lá, que fica para venda do Então, quando você entra no especial, entra várias maneiras, né? E tem também várias formas de preparar o café. Por exemplo, o V60. Que isso? É uma maneira diferente. V60, o resultado dele é uma bebida limpa e clara, suave. Então, se você for lá tomar, você vai ver que ele é bem clarinho, é translúcido. O que é V60? É uma classificação do café ou é o modo de preparo? É o modo de preparo. Tem um filtro Melita, não tem? Sim. É um método de preparo. Coador de pano, outro método de preparo. V60 é um terceiro método de preparo. O V60 ele é um método japonês. Ele tem o formato em V e ângulo de 60 graus. O orifício dele é um pouquinho maior que o Melita. E no corpo dele tem ranhuras. Essas ranhuras é para o papel não aderir, para facilitar a percolação da água, a descida da água. Certo? E a moagem utilizada é um pouquinho mais grossa do que a gente usa no filtro Melita ou no café de coador. Então a gente vai ter o resultado disso, uma bebida limpa e suave. As tramas desse papel também são mais fechadas e é um papel vegetal. Então não passa nenhuma micropartícula, nenhum fine, que é aquele pozinho fininho que às vezes a gente vê no fundo da xícara. Nesse método no V60 você não vai encontrar ele, tá? E isso aí às vezes é o que causa também queimação, irritação na mucosa gastrointestinal. Esse pozinho de café, que fica... às vezes está lá num coadorzinho de pano, que faz tempo que não troca, vai abrindo as tramas, né? Passa um pouquinho, às vezes a pessoa troca e resolveu o problema. Tá vendo, Juju? Você acha que é só a gente chegar lá, pede, sentar, toma, me dá um cafezinho aí, tem muita história, Lá hoje você tem quantos tipos de café? Nossa, eu devo ter aí mais de 40 seguramente. Nossa. Caramba. A gente tem cafés gelados, os cafés os cafés com leite, que são os cappuccinos, né? Aí é uma outra coisa interessante também, que muita gente tem dúvida do que é um cappuccino, né? Então, se eu perguntar o que é cappuccino, Guto, o que você me fala que é um cappuccino? Café com leite e açúcar. Sei lá, pra mim é isso. Tá errado essa resposta? Não tá errado. Mas não tá certo. E aqui no Brasil também a gente tem muito costume de chocolate, canela. Então o pessoal fala, você põe um tanto de coisa lá dentro. Isso é cappuccino? É também.
Mas uma definição técnica de cappuccino. O que é cappuccino? Cappuccino tradicional, cappuccino italiano. É café, expresso, bem extraído e de qualidade, e o leite vaporizado, com técnica e temperatura correta. Então não é só jogar o leitão ali. Não é. Se você vaporiza o leite com técnica e temperatura correta, você vai ter uma crema do leite, que é o que vai trazer a cremosidade pro café. Meu, dá pra comer de colher quase, cara. Justamente. É maravilhoso aquilo, quase de colher. E aí entra a profissão do barista, a criatividade. A partir desse cappuccino tradicional, do cappuccino italiano, você pode criar diversos drinks. Aí o céu é o limite. Então você pode pôr pimenta, se você quiser. Pimenta rosa, fica super gostoso, com chocolate. Olha, isso aí E aí a criatividade do barista. E aí entra a parte lá do bartender, de criação, de drink, de dá uma viajada. Você vai, o céu é o limite. Você vai pôr o que você quiser lá dentro. Então, por isso que a tua resposta lá não tá errada do que é o cappuccino, da definição. Mas é legal a gente esclarecer, porque o público às vezes vai e pede um cappuccino, na cabeça dele já vai ter chocolate, já vai ter canela, e não olha o cardápio, mas lá tá descrito. Aí eu tenho a opção do com chocolate e canela, que é uma delícia. Tá. E é outra dica legal, viu? O cappuccino com canela e raspas de chocolate. Nossa. Sensacional. Nossa, gente, tá dando muito fome, bom. Esse dá pra pedir também pelo iFood? Dá também, cappuccino mais fácil pra entregar. Eu amo falar de tendência. Qual a tendência mais recente na indústria do café? Olha, o que vem ganhando muita força é o café gelado. Gente num país tropical, muito calor, né? Então a gente arruma maneiras de tomar o café. Eu sou um desses. Você é um desses? Eu prefiro gelado. E uma dica também bacana é o expresso com tônica. Água tônica, gelo, café expresso. É interessante. Meio drink, talvez. Cara, sabe aquela combinação assim que fica muito legal? Eu não sou muito fã de água tônica. Mas eu tomo café, o expresso com tônica, eu adoro. Eu acho que casou muito bem. Café, tônica e gelo. E gelo. Bom. E vira geladão e vira um... Geladão. Excelente. Dias quentes, maravilhoso. Uma delícia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente não pode falar o termo, mas naquela época de reclusão que as pessoas não podiam sair, né? O quanto isso afetou para você e quanto foi importante o iFood nesse momento que, para muitos ali, né, foi a salvação, porque não podia receber cliente. Queria que você falasse um pouquinho, sem falar o termo, né? Do porquê que a gente ficou recluso, senão o YouTube quebra nossas pernas aqui. Então, assim, na época de reclusão, o quão importante foi e como que você teve que se virar aí no Ponte do Café? Então, essa época aí, cara, foi interessante, né? Quando a gente precisou fechar a loja, a gente ficou 21 dias fechado, 100%. Caramba. Sem loja física, sem delivery, nada. E a gente não tinha delivery. Vocês não tinham? A gente não tinha. Dependia 100% do cliente até a loja? 100% do cliente na loja. Na época, eu tava com 11 funcionários. E aí eu fechei, né? Falei, não, beleza, entrega na paz. Peguei um tanto de café, umas bolachinhas que estavam na prateleira, fui pra casa, né? Enfiou debaixo do braço. E fiquei em casa esses 21 dias aí, refletindo muito, fazendo muita reflexão, estudando, pensando o que eu ia fazer, caminhada de manhã, caminhada à tarde. E a gente criou o delivery a partir daí, né? E voltou, né, a trabalhar, só não podia receber público, porta fechada, né? E aí a gente iniciou o nosso delivery, né? Foi a saída que teve. Foi um pouco complicado, mas nosso propósito inicial era manter os 11 funcionários. Tanto é que a gente conseguiu manter, não dispensou ninguém nesse período. Que bom, cara, que legal. E aí, cara, a gente se reinventou na pandemia. E a gente começou a fazer muita coisa a mais. E aí entra o iFood, um parceiro bacana, né? Que ajudou a alavancar as vendas ali no delivery. Sim. Foi uma das coisas que a gente criou. E graças a Deus, hoje a gente tem 19 funcionários aí, falando 3 anos, né? Pós ainda, com resquício de pandemia. Hoje, qual o maior benefício que você tem como iFood? Os resultados que vocês vêm tendo, né? Então, as coisas que são muito práticas, né? Muito boas. Verdade. Então, primeira coisa, você não precisa pôr a mão no dinheiro, né? O cliente já pega, faz o pedido online. Resolve tudo. O motoboy não esquece o troco, ele não tá sem troco. Então, agiliza muito isso. Você não tá entendendo. Quer dizer, o cara fica dependendo de dinheiro, o motoboy levando dinheiro e trazendo, tá lascado, né? E o que é o legal também, cara? A gente faz um acompanhamento de vendas na loja, mas às vezes gente que não tem tempo, não consegue fazer, eles te ligam e pergunta se você sabe como é que tá as vendas e te dá o gráfico. Falou, você teve tantas visitas, deu tantas vendas, vamos fazer uma ação para vender mais, e eles mostram para você uns gráficos ali, umas estatísticas
que às vezes a pessoa não estava preocupando com aquilo. Isso aí você para e pensa, fala, opa, uai, eu não sabia disso. É uma empresa que cuida, passar né? a cuidar Às disso, vezes você não a tá prestar cuidando, atenção. mas o iFood tá lá prestando atenção em tudo, em cada detalhe. Então aí entra uma parceria, né? Você vê que a empresa não está preocupada só em fazer a venda para você de um produto, ela te dá um suporte, um apoio. Né? Já me ofereceram também conta digital, crédito e tudo mais, né? Então é um trabalho assim diferente. É uma empresa que veio, cresceu muito, tomou conta do mercado, né? E dá uma assessoria aí para as empresas. E o bacana, Guto, que o iFood, além de trazer, né, todos esses benefícios, o cuidado com o empresário também traz com a gente cliente. Com a gente, porque... a gente consegue acompanhar, fazer tudo. O cliente tem a mesma praticidade, né? Porque faz a compra lá, pagou, recebeu, acompanha todo o trajeto. O trajeto sabe quando vai chegar. Sempre eu peço no point, então eu olho lá. Sim. Saiu para entrega, realmente saiu. Sai. Se o Danilo colocar lá que está saindo para entrega, o cliente pode esperar na porta. Não, vai não vir. é. Vai chegar. É um delivery de respeito, é um aplicativo. Com certeza. Por isso que é o melhor, né, gente? Com certeza. E aí ajuda a gente também, né? Sim. Que, pô, tá chovendo, tá aquele... Ou sei lá, se tá no inverno, tá no friozinho, ou tá aquele calor do caramba, ou não tenho tempo, tô no trampo. Cara, pede porque resolve. Chega rapidinho, piscou, chegou. E você vai... Já falei, você vai ter a mesma experiência do que... Indo está no restaurante. Agora, pra gente ir concluindo, qual que pra você é o que você vislumbra como empresário na cidade e também como especialista, né, no café, no Ponte do Café? O que você espera, assim, como empresário, onde você quer chegar? Ô Guto, isso é interessante, né? É uma pergunta que muito ampla, né? Mas a gente tem isso muito bem definido. A gente quer ser referência em cafeteria, não só em Alfenas, como no sul de Minas, né? E cuidando sempre para que o cliente tenha experiências lá dentro. Não vá só tomar um café, que ele seja bem atendido, seja bem tratado e receba um alimento ali muito bom, muito bem servido, de qualidade. Sim. Então a gente almeja isso aí, sempre ser referência. Legal. Gente... Aqui é um bate-papo, é um pouco diferente do podcast que você está acostumado, um pouco mais longo, mas, gente, quanta coisa legal que a gente aprendeu, né? Vou virar para aquela câmera ali, ó, porque daí a gente consegue mostrar a Juju, o nosso brother. Então, assim, ó, o que eu vou pedir para você agora? Naquela câmera, fala pra gente quais são os contatos do Ponte de Café, pessoa que quer saber, ver prato, acho que é Instagram, né? Enfim, passa os contatos, rede social naquela câmera, o pessoal que está com vontade de pedir agora, já não perder tempo, pegar o iFood e pedir o rangão bom lá. Então vamos lá, galerinha. Você já está com o celular na mão, entrou, abriu o iFood, já faz seu pedido. Esse é o primeiro caminho. Talvez você queira fazer uma encomenda, então você pode chamar a gente no WhatsApp ou ligar lá no Point. E é o 3292-2404. E também peço que você possa estar seguindo a nossa página, que é o Point do Café Oficial. Lá tem bastante dos nossos pratos, vai conhecer um pouquinho da nossa história e interagir um pouquinho lá com a gente. Beleza. Então, gente, a gente fica por aqui. Conhecemos hoje o Danilo, dono do Ponte do Café. Ficamos sabendo um pouco mais sobre a história do café e como foi, né? Esse seu espaço que é maravilhoso. Ó, gente, vai lá. Fala o endereço aí pra galera, acho que é legal saber também. Quem é aqui de Alfenas e região? Joia. Fica no centro de Alfenas, na Avenida São José, 1130. É facinho de chegar, é próximo ali à praça, paralela à praça. Sim. Gente, facinho. Ó, gente, não é só café que tem lá, tem só coisa boa. E aí, ó, a gente volta no próximo programa com mais um convidado para falar um pouquinho mais de iFood, falar de experiência, restaurante e, claro, você receber seu pedido aí em casa. Juju, obrigado. Valeu, Danilão. Até a próxima. Valeu, eu que agradeço o convite aí. Valeu.